Vamos juntos nessa noite, meditar ali em Atos. Nós tínhamos começado semana passada, falando de Atos capítulo 1, e aí, como havia já combinado com os irmãos, vamos juntos falar agora de Atos capítulo 2. E aí, na próxima vez que eu pregar, eu vou falar do restante de Atos. Então, possivelmente, eu devo pregar aqui só agora no mês que vem. Mas amém, os irmãos já sabem o que vai acontecer nos pequenos grupos daqui até lá. Vamos estar estudando Atos em cima desse tema, os atos que realmente importam. Semana passada nós falamos dos atos que realmente importam, os atos de Jesus. E nessa noite vamos falar dos atos que realmente importam, os atos do Espírito Santo. Vou pedir ajuda do Tiago para olhar para mim ali e dar um cliquezinho. Atos 2. Abra sua Bíblia aí em Atos 2 e deixa aberto enquanto a gente vai aqui mergulhando e falando um pouco, versículo a versículo desse capítulo. E vamos ver aquilo que Deus tem para nós neste capítulo. Meus irmãos, é muito interessante a gente parar para pensar naquilo que importa. Eu vou pedir licença, irmãos, aqui, para facilitar aqueles que me escutam. Eu vou tirar aqui, está todo mundo de máscara aqui bonitinho, cumprindo rigorosamente as regras, né? E eu vou aqui só para os irmãos poderem escutar melhor aí. E aí o irmão Heraldo vai poder ter certeza agora, não precisa saber quando eu estou sorrindo. O Abel já sabe que ele me conhece pelo olhar, mas o Heraldo agora vai ter certeza também. Brincadeiras à parte, meus irmãos, nós temos a liberdade, graças a Deus, porque estamos em família aqui. E podemos brincar uns com os outros, ter a liberdade de compartilhar as bênçãos de Deus sem medo, sem filtro. E quando nós vamos à presença de Deus, nós temos que ser exatamente assim. E aqueles irmãos que estavam lá no Pentecoste, no dia de Atos 2, eram exatamente isso, estavam ali como um grande corpo. E Deus espera que todos nós sejamos assim como um grande corpo. E sobre esse corpo é que Deus derrama o seu Santo Espírito para fazer uma obra maravilhosa, uma obra que é inimaginável aos olhos do homem, mas que estão presentes no coração de Deus. Atos capítulo 2, ele vai nos falando dos atos que importam. E a gente chega à conclusão de que os atos do Espírito Santo de fato importam. Mas não importam só porque estavam lá em Atos capítulo 2, porque na verdade os atos do Espírito Santo, e são desde Gênesis, desde a criação, quando Deus olhou para o seu conselho e disse, façamos o homem. Façamos o homem, ali estava a Trindade já trabalhando junto. Desde antes da criação do homem, o Espírito Santo já trabalhava em prol do homem. Já trabalhava na formação de todas as coisas. E o Espírito de Deus passeava sobre aquela face da terra vazia. Nada existia, mas o Espírito Santo, Senhor, já estava passeando, já estava trabalhando, agindo. Meus irmãos, os atos do Espírito Santo, através da história, são tremendos. Se nós olharmos todo o livro do Antigo Testamento, nós vamos ver o Espírito Santo agindo de forma maravilhosa e milagrosa. Os atos do Espírito Santo nunca são atos simples, porque, na verdade, os atos de Deus não são simples. Muitas vezes nós queremos reduzir Deus, mas Deus não cabe em nossa mente. Nós não conseguimos reduzir ao nosso pensamento e muito menos conseguimos expressar os atos de Deus. Essa semana eu estava conversando com um irmão a respeito de alguns tópicos da Bíblia, no Antigo Testamento, e eu disse para ele, meu irmão, nem tudo aquilo que Deus fez, o homem conseguiu expressar. A palavra de Deus, ela se manifesta em nós de uma forma tremenda quando nós lemos, mas nós parece que enxergamos, mas falta aqui uma lacuna. Não, não tem lacuna. É que o ato de Deus é tão grande que eu só consigo enxergar até aqui. João, quando vai escrever o seu livro, ele deixa no final, olha, se eu listasse aqui tudo que Jesus fez, todos os milagres, não caberiam em todos os rolos. Meus irmãos, os atos de Jesus são sempre grandes, os atos de Deus são grandes. E igualmente os atos do Espírito Santo são grandes, porque o Espírito Santo é Deus. Pai, Filho, Espírito Santo compõem uma unidade e trindade. Não podemos nunca esquecer disso. Nós não estamos falando de um ato de uma terceira pessoa, mas estamos falando dos atos de Deus na figura do Espírito Santo, nessa pessoa do Espírito Santo. E esses atos importam. No Antigo Testamento nós vemos claramente o Espírito Santo trabalhando em pessoas específicas, em funções específicas, conferindo poder específico para fazer algo específico. Então o Espírito Santo ia, atuava na vida daquela pessoa, e daqui a pouco, aquela pessoa parece que não tinha mais Espírito. E a gente vê o salmista dizendo, Senhor, anseio o teu Espírito. Então, meus irmãos, isso era na velha aliança. Então não é que Deus mudou, Deus não mudou.
Mas Deus fez uma nova aliança agora conosco, e aí nessa nova aliança Ele nos deu algo mais. E esse algo mais, ele é palpável, visível, e foi declarado por Lucas na palavra de Atos, que, como falei no domingo passado, é a continuidade do Evangelho de Lucas. Então, meus irmãos, o que a gente está vendo aqui é uma continuidade dos atos de Jesus, agora manifestos em o Espírito Santo. Dá para entender? Os atos de Jesus, eles não terminaram na cruz e não terminaram na ascensão de Jesus, mas eles continuaram com a descida do Espírito Santo. E a manifestação plena dele está no capítulo 2. A partir daí é o iniciar, é como se fosse a aula inaugural de uma grande escola chamada igreja. Ali o Espírito Santo se manifestou e foi derramado sobre todos. Os atos importam. E a gente pode dizer, então... Tiago, a gente pode dizer, então... Mas por que os atos do Espírito Santo no Pentecostes são tão importantes para a igreja? Porque ali se inaugurou a igreja. Quando nós vemos o Antigo Testamento inteiro, os atos do Espírito Santo são importantes sim, e o povo de Israel foi movido pelo Espírito Santo a fazer tudo o que fez. E aquilo que não fez foi por desobediência àquilo que o Espírito Santo tinha mandado que fizesse. Agora, na igreja do Senhor, o Espírito Santo se manifesta de uma forma assim, estrondosa. E isso é lindo de a gente parar e meditar. Atos capítulo 2, versículo 1 e 4, diz assim a palavra de Deus. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Meus irmãos, esse é um ato maravilhoso, é um movimento do Espírito Santo que fez algo estrondoso que não era esperado por aquelas pessoas, apesar de estar escrito e descrito no Antigo Testamento. Deus havia já dito que iria fazer, mas os homens não conseguiram perceber naquele momento. Porque estavam tão imersos nos seus afazeres, tão imersos na sua religiosidade, tão imersos em encaixotar Deus em algo que não pode ser encaixotado, que é o fazer o homem, fazer do homem. Deus não está encaixotado naquilo que nós fazemos, Deus é. Ele não depende daquilo que nós fazemos, porque Ele é independente daquilo que nós fizermos. Deus é. Deus é Deus. E o Espírito Santo, Ele veio aqui e mostra isso agora. Disse, olha... Vocês não esperavam, mas eu vim cumprir todas as coisas que estavam escritas. Os atos do Espírito Santo em Pentecostes cumpriram plenamente as profecias. Profecias essas que foram escritas em todo o Antigo Testamento, todo. Nós ficássemos aqui agora abrindo a Bíblia em cada uma das profecias. Nós íamos passar aqui a noite inteira lendo profecias maravilhosas daquilo que Deus já disse que iria fazer. Olha, se Deus disse que iria fazer, aqueles homens e mulheres estavam no Pentecostes, e o Pentecostes era uma festa, que as pessoas iam até Jerusalém, justamente para festejar os atos poderosos que Deus havia feito no povo de Israel. E, basicamente, existiam 3 grandes festas em Israel. E a festa mais popular era a festa de Pentecostes, porque era a festa que acontecia no início da primavera. Então era mais propício para quem morasse do outro lado do Mediterrâneo atravessar o mar. Aqueles que tinham que vir navegando era mais fácil. Então, por isso, a cidade de Jerusalém recebia muitas pessoas. Contam os historiadores que a cidade de Jerusalém, nessa época, tinha em torno de 50 mil e chegava a 1 milhão. Imagina um salto de 50 mil para 1 milhão, é como se a gente botasse o Rio de Janeiro dentro da Urca. É algo que é inimaginável, mas isso acontecia. E nesse fervor de pessoas que iam até lá, alguns curiosos, outros vendedores, mas muitos conhecedores da palavra de Deus, que iam até lá como devotos daquilo que Deus tinha feito, e buscando do Senhor algo novo. E é nesse movimento do algo novo que o Espírito Santo então se manifesta. Toda vez que nós buscamos algo novo, o Espírito Santo se manifesta quando buscamos no Senhor. Isso foi em Pentecostes, isso vai ser até a volta de Cristo, porque o Espírito Santo está aqui, derramado em nós, se manifestando entre nós, para isto, para que a glória de Deus seja manifesta àqueles que creem. Muitos creram, estavam lá, porque criam.
e porque criam, puderam contemplar um ato maravilhoso do Espírito Santo. É muito gostoso a gente entender essas coisas e perceber o quanto foi importante aquele ato. É um ato tão importante que foi devotado um capítulo inteiro. Mas note, muitas vezes as pessoas confundem um pouco as coisas quando leem essa passagem do Pentecostes. O Pentecostes não foi um Pentecostes, era uma festa que acontecia todos os anos. E ela não deixou de acontecer depois. Mas aquele ato aconteceu uma vez. Uma só vez. Existem pessoas que dizem assim, não, mas a minha igreja é pentecostal. Eu digo, toda igreja é pentecostal, porque toda igreja nasceu no Pentecostes. A igreja que não nasceu no Pentecostes, ela não é igreja. Porque ali foi o ato inaugural do Espírito Santo sobre nós. Ah, mas não tem mais a Bíblia é clara. Muitas vezes nós confundimos e olhamos as coisas, lemos, mas não percebemos aquilo que está escrito. Mas a palavra de Deus foi escrita para nós, para que nós possamos entender. Deus não escreveu em língua de anjos, mas escreveu na língua dos homens. E deu a capacidade dos homens de traduzir ela em várias outras línguas, para que a palavra de Deus pudesse verdadeiramente alcançar os confins da terra e todos conhecêssemos Jesus Cristo na sua plenitude. E o Espírito Santo, na medida que nós clamamos, ele vem até nós e transforma aquelas palavras em vida. Assim foi no Pentecostes, assim é hoje, assim será sempre. Os atos de Deus, através do Espírito Santo ali, naquele momento, foram algo tremendo. Os atos do Espírito Santo cumpriram plenamente. Olha a questão do batismo com fogo. Algo que a gente pode imaginar assim, mas o que seria o batismo com fogo? Na boca de João, está registrado em Lucas 3,16, exatamente isso. Eu vos batizo com água, mas haverá outro que batizará com fogo, com espírito e com fogo. Há alguns teólogos que dizem que o texto aqui de Atos tem a mesma lógica lá quando fala do vento e do espírito. Eu não vou entrar nessa questão da língua grega, é uma discussão longa, mas é importante a gente pensar que aquilo que Deus propôs para a igreja, ele cumpriu plenamente. E aquilo que Deus escreveu lá em Lucas 3,16 se cumpriu plenamente aqui no Pentecostes. O Espírito Santo foi derramado. E Lucas ali registrou as línguas de fogo, o batismo de fogo, que foi proposto por João, lá no início do ministério de Jesus. A palavra de Deus se cumpriu. Porque a palavra de Deus sempre se cumpre. Não há nada na palavra de Deus que não se cumpre. Tudo vai se cumprir. Aquilo que Deus não cumpriu hoje, cumprirá no futuro. A volta de Jesus está escrito lá, na palavra de Deus. Nós lemos aqui na semana passada, Atos 1. Ao final ele disse, varões, o que vocês estão olhando para o céu? Aquele que vocês estão vindo subir agora, haverá de vir. Da mesma forma, Jesus deixou claro, os apóstolos viram, Lucas registrou, e em várias outras palavras do Novo Testamento nós vemos exatamente isso. E se olharmos para o Antigo Testamento, vamos encontrar lá também. Deus vai cumprir mais essa promessa. Mas aquelas do Espírito Santo se cumpriram aqui. Disse João a todos, eu, na verdade, vos batizo com água. Meus irmãos, por que o batismo com água era importante? Era uma marca, era um princípio. João era aquele que estava iniciando, mostrando o caminho. Ele foi aquele que passou e iniciou o caminho, e preparou o caminho para aquele que havia de vir. O batismo com água era isso, era o início. Então vem depois Jesus, completa toda a sua obra maravilhosa, e aí sela a igreja com batismo no Espírito. E a partir daí, algo novo acontece. Nós vemos lá em Lucas 24, 44, 47, as palavras a seguir. Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco, importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para que compreendessem as Escrituras. E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse o arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. Começando aonde? Jerusalém.
por que era necessário que o Espírito Santo fosse derramado em Jerusalém? Por que era tão importante que fosse em Pentecostes? Para que essa inauguração fosse algo que verdadeiramente cumprisse todos os requisitos previstos na palavra de Deus. Todas as nações estavam ali. Pessoas de todas as línguas estavam ali. Pessoas que buscavam a Deus estavam ali. E ali encontraram a Deus através do Espírito Santo, nosso Espírito Consolador, majestoso, Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, maravilha de palavra, a glória de Deus sendo manifesta, entregue à igreja. E o que fazemos com isso? O que fazemos com isso? Tem uma palavra que eu acho interessante, lá em Números 11, teve um caso onde Moisés, que tinha escolhido 70 homens, anciãos, e sobre eles foi derramado o Espírito Santo, e diz que eles profetizaram, mas tão logo passou aquele momento, aquela nuvem, e eles pararam de profetizar, o Espírito Santo saiu deles. Então, uns que estavam do lado de fora, Eldade e Medade, começaram a profetizar, e rapidamente Josué foi falar: Moisés, tem 2 ali que não estavam contados e que estão agora profetizando, o que é isso? Então Moisés olha para ele e diz assim: está com ciúmes? Calma. Que bom que toda a nação fosse de profetas. Meus irmãos, essa nação de profetas, hoje é a igreja. Reino de profetas, santos, sacerdotes, homens do Senhor, mulheres de Deus, crianças, movidas pelo Espírito Santo. A palavra de Deus se cumpre plenamente naquilo que aconteceu lá em Pentecostes. Não é algo que vai tornar a acontecer, porque não há necessidade de tornar a acontecer. Era necessário que uma vez só se cumprisse, para que daquele momento em diante, sempre, isto fosse verdade. Meus irmãos, é muito importante nós entendermos que Deus fez isso para que hoje nós pudéssemos estar aqui. Não foi por acaso, nada é por acaso. Foi para que a glória dele se manifestasse de forma plena em nós e através de nós. Versículo 5 diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos, e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos estes que estão aí falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? A língua que se falava ali era uma língua conhecida pelos homens, era a língua materna de cada uma daquelas pessoas. Imagina, cada um de nós agora começando a falar em outros idiomas, e as pessoas que estão aqui passando pela Urca, pessoas que estão visitando o Rio de Janeiro, começam a ouvir: estão falando na minha língua. Mas é interessante a gente parar e pensar novamente o porquê dessas coisas. Meus irmãos, é notório hoje, quando nós estudamos um pouco a história, nós percebemos que a língua falada por aqueles homens e mulheres que ali estavam, ou grande parte deles, para não dizer 100%, mas grande parte deles, falava ou grego ou aramaico. Não havia necessidade de se falar em outra língua. Todos podiam falar em grego e aramaico. Deus podia ter manifesto o Espírito Santo falando todo mundo as maravilhas de Deus e anunciando a Jesus em grego ou aramaico. Mas por que Deus usou a língua materna? Já se perguntaram disso? Porque Deus quer falar com cada um de nós individualmente. Deus não quer falar à multidão. Deus quer falar com cada um de nós. O Espírito Santo quer tocar em nosso coração individualmente. Quer falar a cada um. Deus podia ter falado à multidão e a multidão teria entendido, mas o impacto não é para a multidão, o impacto é para pessoas. Deus quer falar comigo e contigo. O Espírito Santo não quer habitar na multidão, não quer habitar num templo, ele quer habitar nos corações. É íntimo. A relação que o Espírito Santo quer ter conosco é íntima, desde lá. E não mudou.
Jesus, ele nos deu uma mensagem maravilhosa e nos instruiu a fechar a porta do quarto e falar ao Deus em secreto, e o Deus em secreto nos escutaria. Deus nos instruiu a ter uma relação pessoal, chamando Pai nosso que estás no céu, intimidade. O Espírito Santo trouxe a nós a intimidade, selou-nos com intimidade, individualmente a cada um. Deus conhece nós por nome. Meu nome é Maurício, não é outro nome, é Maurício. E ele me chamou por Maurício e disse, olha, eu tenho uma obra para ti, me tirou da onde estava, do lamaçal, e me colocou em outro lugar. Meus irmãos, é individual, é intimidade. O Pentecostes ele nos dá essa revelação de que aquilo que era outrora sobre toda uma nação, agora está sobre a pessoa. Cada um de nós somos importantes para Deus. Eu sou importante, vocês são importantes. Todos nós. E Deus tem uma obra maravilhosa para fazer em nós e através de nós. Porque eu começo falando em nós, porque o Espírito Santo foi primeiro naqueles. E depois, através deles, eles alcançaram outros, que foram impactados, e através dos outros alcançaram outros, e como uma grande onda, aquilo se esparramou por Jerusalém. E note que a palavra de Deus vai dizendo que ficaram perplexos quando viram aquele barulho. Tu imagina aquelas pessoas todas começando agora a entrar naquele mover celestial. E aquilo as pessoas perguntando, o que está acontecendo? O que é isso que está acontecendo? Os atos do Espírito Santo no Pentecostes estabeleceram um canal de comunicação de Deus para o mundo, direto. Um canal eficiente, um canal que não muda. As testemunhas, todas falando na sua própria língua, anunciando aos seus quem é Jesus, o que fez Deus, o plano maravilhoso de salvação, a começar na sua própria vida, espalhando isso até os confins da terra. Meus irmãos, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem, diz a palavra de Deus lá em Marcos 16, 17. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas. Meus irmãos, será que o mais importante no texto de Atos era o ato de falar língua ou a mensagem que estava falada naquelas línguas? O mais importante era a mensagem. As pessoas ficaram atônitas por ouvir na sua própria língua, mas ficaram perplexas quando entenderam a mensagem que eles estavam falando, pensaram assim, mas eles não são os galileus aqueles? Pobres galileus, homens do povo? Não são aquelas pessoas iletradas e agora estamos falando mistérios de Deus na minha própria língua, cada um falando em língua que não a conhecia? Mistério de Deus, maravilhosa graça derramada sobre aqueles homens e mulheres ali. Deus usando pessoas simples para fazer algo que o mundo jamais poderia imaginar. Deus usa a mim e a cada um de vocês de uma forma que o mundo não pode imaginar. Se o mundo está ruim, nós temos um trabalho grandioso a fazer para consertá-lo, porque somos nós que o homem do mundo espera. Um homem do mundo, o homem natural, olha para aqueles que são filhos de Deus e espera dos filhos de Deus uma resposta de Deus, não espera de outros. Quando nós vemos muitas vezes algumas pessoas falando de igreja A, igreja B, falando do fulano, ciclano, meus irmãos, não se compactuem com isso, porque isso não vem de Deus. Nós não devemos julgar a ninguém. Nós temos um trabalho a fazer, não gaste tempo discutindo coisas que são firulas, porque todas essas coisas vão passar, mas os atos do Espírito Santo, esses são poderosos para suplantar todas essas coisas, e Deus nos chama para isto, para essas grandes obras. Deus chamou aqueles homens simples para fazer uma obra que hoje nos alcançou. Imagina quando nós nos dispusermos a sermos esses vasos do Espírito Santo, capacitados para levar a palavra de Deus. Meus irmãos, eles não foram para o seminário e ficaram anos estudando. Eles simplesmente, naquele espaço de tempo, o último espaço de tempo do Senhor Jesus, perceberam tudo aquilo que tinha acontecido no Antigo Testamento. Compreenderam em Jesus o final de todas as coisas. E como um ato de obediência, aguardaram em Jerusalém a descida do Espírito Santo. Note essa sequência de ações, a gente fica pensando como estava a mente daqueles homens que estavam ali, homens, e quando eu falo homens, é aqueles discípulos, porque a gente fala muito comumente em homens, mas a gente sabe que entre aqueles discípulos também existiam mulheres. Meus irmãos, o Evangelho ele não é sexista, o Evangelho não é racista, o Evangelho não é separatista de momento algum.
O Evangelho nos une, ele não nos separa, ele nos torna corpo, todos nós, e é através do Espírito Santo que se manifesta em nós como corpo. Deus não fez acepção. Gregos, pardos, medos, todos estavam ali juntos e todos ouviram a voz do Senhor e foram impactados pela ação do Espírito Santo. Igualmente, e um corpo ali nasceu, um corpo chamado Igreja do Senhor. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Meus irmãos, essa palavra que se iniciou ali, agora vai e avança a história. Avança a história. A história do mundo ocidental foi toda ela impactada e transformada pela ação dos cristãos. A história do Oriente foi totalmente transformada, o mundo foi impactado, foi sacudido pelo mover do Espírito Santo. Certa vez eu estava lendo um livro sobre missiologia, em que o autor ele coloca a onda do Espírito Santo que iniciou em Jerusalém e foi sacudindo o mundo, e como que uma grande onda que vai avançando no mar adentro. E assim foi. O Espírito Santo, a partir de Jerusalém, foi levando a todos os cantos da terra, e ainda hoje ele circula a cada canto até chegar ao último povo, língua e nação, e aí então virá o Senhor. Aleluia! Os atos do Espírito Santo, eles nos movem para isso, para efetuar esse ID. Muitas pessoas imaginam que o ID é fazer prosélito. Não, vou trazer mais gente para a minha igreja. Não! O ID é levar as pessoas para o céu. Não é para encher a igreja, mas é para encher o céu. Meus irmãos, o nosso alvo não é nas coisas desse mundo, não pode ser. Nós estamos aqui em plena campanha para comprar um templo, amém. Mas o nosso alvo não é o templo. O nosso alvo são as vidas aqui da URCA. O nosso alvo são as pessoas que vão ser impactadas a partir da URCA e vão levar o Evangelho até os confins da terra. Esse tem que ser o nosso alvo, porque esse é o alvo do Espírito Santo em nós. Não podemos nunca perder de mente aquilo que nós temos como principal. O principal não é aquilo que acontece hoje, mas aquilo que Deus nos move hoje a fazer para o futuro. Deus, através do Espírito Santo, moveu aqueles homens, os discípulos, para o futuro. E hoje fomos impactados por essa palavra. E será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações. Então, virá o fim. O fim está dado. A ação da igreja, ela conduz ao fim. Então, muitas pessoas ficam olhando para a igreja, imaginando assim, não, é tal, e ficam inventando subterfúgios, criando situações. Meus irmãos, a única situação que precisava ser criada, o Espírito Santo foi quem criou. Era o mover, o inicial. Deus startou ali como se fosse uma dinamite, ele acendeu o pavio, e isso expandiu, e alcançou a cada um de nós. Nós temos que ser agora animados, reanimados, renovados, dia após dia, por essa ação maravilhosa do Espírito Santo. Mais de Cristo nós cantamos aqui no início do culto. Mais de Cristo eu quero ter. Será que verdadeiramente nós queremos ter? Se nós quisermos ter, nós vamos cantar esse hino, mas com o Espírito do Senhor, clamando: Senhor, derrama mais sobre mim, manifesta mais sobre mim o teu querer. Será que nós queremos isso de verdade? Aqueles homens e mulheres, aqueles discípulos ali iniciais, eles quiseram isso. E por que quiseram isso? Moveram Jerusalém, e aquelas pessoas que foram impactadas pela palavra levaram para suas línguas e a povos e nações uma novidade. Agora eu conheço o Cristo, agora eu conheço o Messias. Jesus Cristo é o Messias. Fique imaginando, meus irmãos, que coisa maravilhosa que aconteceu. Aqueles homens e mulheres que estavam lá, conheciam a lei, conheciam a história, conheciam aquilo que está escrito nos profetas. Imagina aqueles que tinham lido Gênesis lá na Torre de Babel, onde as línguas foram usadas para espalhar o povo, e agora as mesmas línguas diferentes foram usadas para atrair o povo. Aquela torre que ora espalhou o povo era o mundo, agora a torre nova que une o povo é Jesus. Meus irmãos, não há nada que possa separar o povo de Deus. O verdadeiro povo do Senhor é unido pelo Espírito Santo do Senhor. Deus é maravilhoso, e tudo isso aconteceu no Pentecostes. Tudo isso iniciou no Pentecostes. E onde é que termina? Na volta gloriosa do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus, meus irmãos. Neste ato poderoso, Deus inaugurou a igreja e capacitou a igreja para fazer algo que é tremendo,
Nós vemos lá em Mateus 28, 19 e 20, que para mim é um versículo áureo, o motivo de sermos igreja. Ide por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Só que ele não disse assim, ide hoje, ide amanhã, dá um tempinho. Não, ele disse, ide. E eles estão convosco todo aqui, até quando? Deus está conosco durante todo o tempo, até o fim dos tempos. Deus, ele não nos mandou para uma missão e saiu correndo, não, ele nos acompanha e está conosco através do Santo Espírito nos motivando. É aquele general de guerra que está junto com o soldado, que marca a presença e diz, vamos lá. Quando nós fraquejamos, ele é que nos levanta, ele é que nos dá força. Quando nós fazemos algo, ele que nos dá a medalha. Quando nós deixamos de fazer algo, ele que às vezes nos chama a atenção, mas nos impulsiona no seu chamar a atenção. Porque Deus não quer que nós caiamos e ficamos prostrados, mas quer nos mostrar a cada vez que nós caímos que o cair é do homem, mas o levantar é dele. Ele nos levanta através do seu Santo Espírito, ele nos move, e eu gosto de dizer que ele move e comove, porque ele mexe com as nossas emoções, ele trabalha na nossa intimidade. O Espírito Santo faz isso, fez isso em Pentecostes, fará isso hoje com nossas vidas e com todos aqueles que ouvirem a palavra do Senhor, que sai na boca de cada um de nós. Nós somos aqueles que vão levar o Evangelho até os confins da terra. Deus não vai chamar anjos. Deus chamou a cada um de nós. Deus já chamou. E Deus quer manifestar em nossas vidas esse mover maravilhoso do Senhor. Meus irmãos, o final da história, sempre a gente vai ter aquela divisão. Aqueles que ouviram a voz do Senhor e disseram, eu acredito. E aqueles que ouviram a voz do Senhor disseram, eu não creio. O nosso papel não é discutir quem crê e quem não crê. O nosso papel não é saber quem aceitou, quem não aceitou. O nosso papel é falar. Aqueles homens que estavam ali, movidos pelo Espírito, eles falaram da grandeza de Deus em cada uma das suas línguas. Mas não se preocuparam com quem estava escutando, se ia aceitar ou não. Aqueles que aceitaram e aqueles que duvidaram, vocês estão bêbados. Não é isso que diz o texto? Vocês estão bêbados. Mas então Pedro, na sua intrepidez, ele levantou a voz. É interessante, Paulo de Deus fala lá em Atos capítulo 2, versículo 14 e 16, diz assim, então se levantou Pedro com os 11, e erguendo a voz, advertiu-os nesses termos, varões judeus, e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto, e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados, como vindes pensando, sendo essa a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. Joel capítulo 2, versículo 28, à frente ele vai falar exatamente isso que está acontecendo. Então, Pedro, ele começa a citar aqui, então, o profeta Joel. Meus irmãos, Deus tinha algo programado para aquele dia. Será que Deus tinha algo programado para essa noite, para as nossas vidas também? Eu creio que sim. Toda vez que nós nos apresentamos diante do Senhor, Ele tem algo novo a oferecer a cada um de nós. O Espírito Santo continua oferecendo algo novo. Nós estamos prontos a receber? Ou somos aqueles que dirão, estão embriagados e não crerão, perderão a chance de aceitar, de crer e ser transformados? A palavra de Deus fala, e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão, vossos velhos, até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão, mostrarei prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande, glorioso dia do Senhor. Meus irmãos, a palavra de Joel se cumpre aqui. Derramamento do Espírito Santo com prodígios maravilhosos. Homens e mulheres impactados, pessoas de outras línguas, ouvindo o Evangelho, ouvindo a palavra de Deus, ouvindo a manifestação clara do Espírito do Senhor e aceitando. Eu acho interessante a gente parar e refletir que
Teve que haver uma aceitação. E a aceitação é mediante o reconhecimento do seu próprio pecado. Quando a palavra de Deus ela nos impacta, quando o Espírito Santo fala ao nosso coração, o que ele nos mostra é nós mesmos. Como se o Espírito Santo colocasse em frente de nós um espelho e nós nos reconhecemos como pecadores. Então, se eu aceito a Jesus, é porque eu me aceito como pecador e digo, eu preciso de um Salvador. E esse Salvador só pode ser Jesus. Não há outro. Se eu não entendi que eu sou pecador, eu não preciso de salvação. A salvação é para quem pecou. Jesus veio e disse, olha, eu não vim para os sãos, mas eu vim para os doentes. Os sãos não precisam de médico. A salvação é para quem precisa de salvação. Se eu acho que eu não preciso, tudo bem. Eu estou naquele grupo que disse, estão bêbados. E jocosamente eu abro mão. O mundo está cheio desses. Volto a dizer, os apóstolos não se preocuparam com isso. Eles fizeram o seu papel, deram o seu melhor e levaram a mensagem do Senhor. Será que nós temos feito isso no nosso dia a dia? Ou nós estamos nos preocupando com aquilo que os outros vão falar? Não que a resposta, o feedback não seja interessante, não seja importante, mas isso não é o mais importante é a mensagem que eu tenho a transmitir. Se o Espírito Santo já está sobre ti, então tu tem algo a falar. O próprio Deus vai colocar as palavras na sua boca e vai te usar como testemunha da gloriosa graça do Senhor, a majestosa graça do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meus irmãos, quantos invocaram o nome do Senhor ali? Dá para imaginar? Pedro então continua o seu grande discurso e vai até o final do capítulo mostrando a grandiosidade daquilo que Jesus fez, o impacto da obra do Senhor Jesus, através de todos os profetas, falou de Davi, explicou tudo o que tinha acontecido, aquilo que era previsto e aquilo que estava acontecendo. Então todos abriram os olhos, entenderam, e a palavra de Deus mais uma vez se cumpriu, porque houve ali o entendimento dado por Deus àquelas pessoas. Então eles puderam escolher. Todos quanto reconheceram os seus pecados, aceitaram Jesus, clamaram pelo nome do Senhor, invocaram o nome do Senhor, foram salvos. Meus irmãos, o mesmo Deus de ontem é o Deus de hoje. A mesma obra de Pentecostes ainda hoje acontece no coração daqueles que aceitam o Senhor Jesus como Salvador. Então nós temos aí um ato que tem que acontecer em nós. O primeiro ato é o ato do Espírito Santo em nós. O segundo ato é eu me movendo pelo Espírito, fazendo algo para levar a palavra. É isso. Os atos do Espírito Santo sim importam porque eles manifestam o reino de Deus, importam porque eles constroem o reino de Deus, importa porque eles nos colocam para dentro do reino de Deus. Nós que outrora éramos totalmente fora, agora estamos dentro. Nós que não éramos contados como corpo, agora somos parte integrante desse corpo, maravilhoso corpo do Senhor. Nós que não tínhamos nada, agora temos tudo. Tu acha que está faltando alguma coisa na tua vida, saiba que Deus já te deu tudo. Quando Ele deu o Espírito Santo, Ele te deu tudo. Tu não precisa de mais nada. Para esta vida, não. Todo o poder já está sobre ti. Algumas pessoas dizem assim, mas eu não tenho bem, ainda não sei bem o que eu tenho que fazer. Eu te digo, a Bíblia fala claramente, tu tem algo para fazer, se tu é cristão. Se o Espírito Santo já tocou na tua vida, então tu tem uma obra grandiosa para fazer, não importa a tua profissão, não importa o que tu escolha daqui para frente, porque o Espírito Santo já te escolheu e te predestinou para fazer, para dar frutos. Até quando? Até o dia que Ele mesmo, Deus te chamar, ou o Senhor Jesus voltar. Aqueles que morrem antes do Senhor Jesus voltar, morrem e vão para a glória. Não podemos esquecer essas coisas. Promoção, lembra que eu falei aqui um tempo atrás? Meus irmãos, estejamos acautelados e lembramos dessas coisas. Promessas do Senhor, elas se cumprem. Todas elas se cumprem. Todas. E em Pentecostes se cumpriram. Em Pentecostes nós vimos Deus fazendo grandes coisas. Em Pentecostes Deus criou um canal para conosco, efetivo, direto para a ação. E estabeleceu uma mensagem para nós. A mensagem do Evangelho, Jesus Cristo.
Ele é a nossa mensagem. Qualquer uma igreja que se reúne e não proclame Jesus Cristo, que não pregue Jesus Cristo, não é igreja. Qualquer um que fale uma mensagem que não seja Jesus Cristo, o cerne dela, que não conduza a Jesus Cristo, não está falando em nome de Deus. Qualquer um que anuncie algo que não seja o próprio Jesus Cristo, não vem do Espírito do Senhor. Então nós podemos saber, por esses frutos nós conhecemos exatamente qual é a seiva que corre nessa árvore. Não precisamos ser enganados. O Espírito não nos deixa enganar, porque Ele se revela a nós e faz com que a sua palavra seja vida em nossa vida e na vida daqueles que têm o Espírito Santo. Meus irmãos, os atos do Espírito Santo no Pentecostes deixaram uma mensagem clara. Desde o princípio, Deus tem um plano de salvação para todos. Quando Ele vier, converterá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado porque não crê em mim, disse o Senhor. Da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Meus irmãos, o inferno não é brincadeira, ele é real. Por que eu falo isso? Porque está escrito isso. Eu não estive lá e nem quero estar. E eu tenho certeza que eu não vou estar. Agora, se algum de vocês que estão escutando quiserem dar um pulinho lá, eu vou para o céu. Para o céu eu estou selado. Desde o dia que o Espírito Santo tocou a minha vida, eu não tenho dúvida da minha salvação. Eu não tenho dúvida para onde eu vou. E eu posso falar claramente, todos aqueles que tomarem o mesmo caminho de aceitar o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, invocar o nome do Senhor, porque a sua palavra assim diz, eu posso dizer, será salvo. Não há outro. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho, e toda língua dará louvor, estará em Romanos 14, 11. Meus irmãos, haverá um dia que todos vão se dobrar. Não espere para esse dia. Não espere para esse dia para começar a movimentar a sua vida em prol do Espírito Santo. Não. Será tarde. Porque naquele dia, todos que não creram, terão que crer. Todos aqueles que não viram, virão. Todos aqueles que não ouviram, ouvirão. Ouça agora a voz do Senhor. Escute agora a voz do Espírito. Coloque o seu coração diante de Deus nesta hora. E peça que o Espírito Santo verdadeiramente trabalhe na sua vida. Deus conhece exatamente tudo aquilo que tem passado, por onde tu tem andado. Conhece a tua vida desde antes de nascer. E é esse Deus que te convida a estar com Ele. É esse Deus que quer derramar sobre ti o Espírito. É esse Deus que quer te usar como testemunha aqui e em todos os lugares, até o confim da terra. É hoje o tempo, é este o momento. A mensagem do Senhor Jesus para os seus discípulos não mudou. Não mudou. A mensagem da igreja não mudou. Não mudou. O projeto de Deus para a salvação do mundo também não. Deus não vai inventar uma nova igreja, não vai ter uma nova descida do Espírito, vai ter um novo profeta. Não. Tudo que tinha que ser escrito está selado aqui. Agora, meus irmãos, é crer e viver. Não é viver para crer. Não é fazer algo para acontecer. Mas é porque o Espírito Santo já fez acontecer. Então nós vamos crer. E aí nós vamos viver, e nós vamos ver a glória de Deus sendo manifesta. Se hoje ouvires a voz do Espírito Santo, não endureçais o coração. Não endureçam o coração. Atentam para aquilo que o Espírito Santo fez em Pentecostes. Atentem hoje para aquilo que o Espírito Santo pode fazer na tua vida. Não olhe para trás achando que aquilo é uma obra da história, muito menos de ficção. Mas entenda que é um fato. E que hoje pode impactar a tua vida. Certamente vai impactar. Agora é uma atitude individual. Assim como o Espírito Santo falou individualmente aos corações naquele momento, hoje ele ainda fala individualmente. E nos mostra algo que tem que ser feito. Meus irmãos, não podemos
ficar calados diante da voz do Espírito soando em nosso ouvido, diante do calor que aquece o nosso coração, do fogo do Espírito que nos move. Temos que tomar uma atitude. E eu te convido nessa noite a tomar essa atitude. Se tu ainda não tem Jesus como teu único e suficiente Salvador, essa é a hora. Aceita. Clama ao Senhor, invoca ao Senhor e Ele vai te salvar. Se tu já fez isso, já tem essa certeza, então esta é a hora. Inicia hoje mesmo a anunciar Jesus Cristo. Seja testemunha aqui, na tua Jerusalém, na Judéia e até os confins da terra. Não se cale. Todos que têm o Espírito Santo têm só com um objetivo: levar o Evangelho. O Espírito Santo já te ungiu. Não espere uma nova unção. O Espírito Santo já te batizou. Não espere um novo batismo. Já aconteceu. Agora vai. Sê tu o promotor das bênçãos que o Senhor tem para este tempo. Novamente eu te digo, se hoje ouvires a voz do Espírito, não endureça o coração. Aceita a voz do grande Deus para a tua vida. E hoje tome uma ação. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Assim seja na minha vida, assim seja na tua vida. Tenhamos uma transformação diária pelo Espírito Santo do Senhor. Que esses atos de Pentecostes não fiquem na história ou na ficção, mas sejam vida em nossas vidas e nos movam a fazer algo em prol do anúncio do reino de Deus. Vamos juntos, como corpo, levar a palavra do Senhor a todos que não conhecem. Amém?